Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre com a perspectiva sobre os assuntos mais importantes do dia, trazidos aqui pelos nossos convidados que debatem sobre economia, política, vida social do país e os outros assuntos importantes que dizem respeito à vida dos gaúchos e dos brasileiros em geral. O nosso programa vai ao ar sempre logo após o Dois Toques e tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Bom, antes de nós entrarmos no tema principal do programa, eu não avisei para a minha produção, porque foi uma coisa que surgiu agora na minha cabeça, para falar rapidamente. Então eu vou pontilhar isso aqui de uma forma muito objetiva e depois nós já vamos seguir para a pauta principal, que é sobre a Operação Lava Jato. Ontem, como todo mundo já sabe, o Deltan Dallagnol anunciou seu afastamento da operação e nós vamos trazer aqui tudo relativo a isso e vamos repercutir. Tem uma importância grande aí no debate político e jurídico brasileiro, afinal de contas ele é o coordenador da Operação Lava Jato. Ontem o programa teve uma entrevista exclusiva com o advogado do Nelson Marquesan Júnior, prefeito aqui de Porto Alegre, o meu amigo, e é meu amigo, porque tenho amizade com ele já desde antes do programa, o Roger Fischer, e nós analisamos o cenário em que se enquadra aqui os fundamentos do Estado de Direito e do devido processo legal em relação ao processo de impeachment que acaba atingindo a administração municipal e o prefeito Nelson Marquesan. Pois bem, a íntegra da entrevista está disponível nos nossos canais, você pode acessá-la a qualquer tempo e ali tem o detalhamento de tudo o que aconteceu no processo. Tem um outro caso que eu considero extremamente grave, que é esse do governador do Rio de Janeiro, Witzel. A decisão do STJ, que é o tribunal a quem compete julgar os governadores, de afastar o Wilson Witzel das suas atividades, é muito perigosa, abre um precedente gravíssimo, coloca todos os demais governadores literalmente no pincel. Estabeleceu-se uma situação em que o governador do estado tem menos direito do que um deputado estadual. Sim, porque um deputado estadual não pode ser afastado das suas funções, a não ser com a aprovação dos seus pares. Entretanto, os governadores não. Os governadores podem ser afastados a qualquer tempo, e vejam vocês, por decisão monocrática, por decisão que é feita mesmo sem o governador ter sido ouvido, porque ele não foi ouvido. A apresentação da defesa do Witzel foi hoje, ele já está afastado e ele não era nem réu. Então é muito grave.
É muito grave. E não é uma questão de gostar ou não do Witzel, assim como não era uma questão ontem de gostar ou não do Marquesan. É defender o devido processo legal. O devido processo legal é o fundamento da democracia, sem o qual nós todos estamos à mercê do arbítrio do Estado. E me gera uma preocupação muito grande que o STJ esteja decidindo sob o monitoramento do Palácio do Planalto. Que o noticiário ontem era que o Palácio do Planalto estava pressionando o STJ para decidir contra o Witzel, porque quer que o vice, que também é investigado, assuma, já que o vice é próximo do presidente da República e de seus filhos. Tanto é que, no dia em que tomou posse, o Flávio Bolsonaro ligou para ele, para o governador, e disse que se colocava à disposição. Só imagina a disposição do que se colocava. E o governador ainda postou, orgulhoso. Vejam só quem está me ligando. Diálogo. Pois é. O processo jurídico no Brasil não vai por um bom caminho. E o caso Witzel, ele é extremamente necessário de ser analisado porque traz essas nuances. É muito fácil pegar e demonizar o Witzel. Ele dá motivos para isso. Aliás, agora ele se tornou crítico da Operação Lava Jato. Ele que, aliás, foi eleito sob o espírito da Lava Jato, inclusive sendo amigo do Marcelo Bretas. É aquela história. Você estimula a arbitrariedade, você se torna um beneficiário da arbitrariedade até o momento em que a arbitrariedade cai sobre você. Vale para o Witzel, vale para o Marquesan, vale para qualquer um. E, óbvio, isso está relacionado com o assunto do programa de hoje, que é a saída de Deltan Dallagnol do comando da Operação Lava Jato. Nós vamos analisar isso a partir de agora, com os meus convidados de hoje, que estão aqui no estúdio comigo. Eu gostaria de dar as boas-vindas. Eu vou começar lá da ponta, José Antônio Rosa, que já fazia muito tempo que não vinha ao programa. Zé, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Mauro. Boa noite, Carlo. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos internautas. Macalossi, é uma grande satisfação poder retornar ao programa. Fazia um bom tempo que eu não vinha mesmo. Eu fui convidado, mas alguns problemas aí profissionais me pediram de participar. E hoje eu fiz questão de vir debater esse tema, porque me é muito caro a Operação Lava Jato, que para mim, depois da abolição da escravatura, é o maior movimento cívico brasileiro, depois da abolição. Maior conquista para o povo brasileiro. E hoje a Operação Lava Jato é um patrimônio de cada brasileiro decente que quer um país melhor. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bem. Pela primeira vez aqui no nosso programa, nós temos a participação do Mauro Salvo, que é economista especialista em lavagem de dinheiro, também escritor. Mauro, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Cruzando. Boa noite. Boa noite a todos aqui da mesa, boa noite aos telespectadores. Para mim, queria agradecer muito o convite, porque eu pretendo, dentro da minha especialidade, que não é o direito, eu sou economista, então pretendo dar uma contribuição com as questões mais técnicas, sem chatear os telespectadores e os presentes aqui na mesa, Mas é que eu vejo que há muita confusão da mídia e do público em geral quanto às operações e as coisas que ocorrem, as dificuldades do serviço público em termos de fiscalização, e de combate ao crime em geral. Então, pretendo que essa seja a minha contribuição aqui. Com certeza, e tenho certeza de que a sua contribuição é muito bem-vinda ao programa, e eu acho que o mix de análise sobre os mais variados pontos de vista em relação à temática é o que faz a diferença aqui no nosso programa. E por fim, também outro velho parceiro de Cruzando as Conversas, o meu amigo Carlo Velho Masi, advogado. Carlo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, doutor Mauro, doutor José Antônio, e aos telespectadores da RDC TV, é sempre um prazer retornar para debater neste programa tão qualificado. Aliás, aqui vai um ponto que eu vou passar a adotar no programa, e antigamente eu dizia, o Carlo Velho Masi é advogado criminalista. Não é criminalista, é advogado penalista. Não existe cadeira de direito criminal, existe cadeira de direito penal.
Você analisa a pena. O crime é parte da criminalística. Tô errado? Essa tu fala essa advogado é uma... criminalista, tu estabelece uma espécie de preconceito com aquela área do direito. Minha avaliação. Esse é um debate assim, bastante antigo na nossa área do direito penal. Assim. Existe há quem falasse em direito criminal, mas acabou vingando realmente a expressão direito penal. Muito bem. Então tá. A Melanie Rupental, nossa produtora e repórter especial, preparou para nós uma matéria sobre o enfraquecimento da Operação Lava Jato, com a saída de Deltan Dallagnol e as medidas que foram tomadas contra ele. Melanie, coloca aí para nós. Após 6 anos de existência, todos eles sob o comando do procurador Deltan Dallagnol, a Operação Lava Jato sofre novos questionamentos sobre os seus métodos e credibilidade. Nesta terça-feira, em meio a esse cenário, Dallagnol anunciou a sua saída à frente da Força Tarefa. Em meio a especulações, negou estar sofrendo pressões para deixar o cargo e limitou o motivo a estritamente por questões familiares para cuidar da saúde da sua filha, que, segundo ele, vem apresentando problemas de desenvolvimento. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Já há também o anúncio do escolhido para assumir a coordenação da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador da República, Alessandro Oliveira. O procurador já está na operação desde 2018 e disse que pretende manter uma relação estritamente profissional com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o qual tece severas críticas à Operação Lava Jato frequentemente, apontando que classificou como violação do devido processo legal e parcialidade nos julgamentos. Deltan Dallagnol tem 2 processos disciplinares abertos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público e que estão suspensos no momento. De acordo com a AGU, o processo que discute se Deltan Dallagnol cometeu infração disciplinar por ter supostamente tentado interferir na disputa à presidência do Senado, com postagens contra o senador Renan Calheiros, do MDB. O outro processo, também suspenso pelo ministro Celso de Mello, trata-se de um pedido de remoção apresentado pela senadora Cátia Abreu, do PP. Nesse processo, a senadora afirmou que Deltan Dallagnol já foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho. Também deu palestras remuneradas e firmou um acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais recuperados fossem direcionados para uma fundação da Lava Jato. Além das críticas sobre os métodos utilizados na operação, há agora também um novo impasse jurídico. A superprocuradora Maria Caetana Sintra dos Santos, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogou por mais um ano a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, em uma decisão liminar que contraria a cúpula da Procuradoria-Geral da República. A força-tarefa tinha um funcionamento garantido apenas até o dia 10 de setembro. Aliados do Procurador-Geral Augusto Aras criticaram a decisão da conselheira, afirmando que o Conselho Superior do MPF não tem poder para decidir sobre a designação de procuradores de primeira instância. Além disso, interlocutores de Augusto Aras comentam que não está claro se a conselheira tem competência para decidir sobre o tema sozinha. Para um integrante da cúpula do PGR, a conselheira está criando um fato político. Devolvo para ti, aí no estúdio Macalossi. Eu vou começar pelo Carlo. Carlo, parece que o MPF está em guerra interna. Não te parece? Eu tenho contato com diversos procuradores da República, meus amigos e outros membros do Ministério Público. Há uma insatisfação deles com relação à escolha do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. Então, o que ocorreu ali foi uma forma, de certo modo, de dizer arbitrária essa escolha. Né? Então, A escolha do Aras. A escolha do Aras. Mas por que é causou?
Arbitrário porque escolhido pelo presidente da República. Evidente que tem que ter a submissão ao Senado, enfim, ele recebeu alguns votos contrários, né? Entretanto, havia algumas preferências internas do Ministério Público que foram preteridas. É evidente que esse também é uma escolha que tem um viés político, que tem um viés de orientação do órgão. É que até onde eu sei não existe uma obrigatoriedade do presidente escolher com base não recomendação do MPF, né? Com certeza não existe. Ela, é uma ela tradição. veio do governo Lula, mas não havia até então. Mas é uma orientação que consuetudinária, vamos dizer assim, de costume, por parte dos próprios procuradores indicar alguns nomes que entendem que devem chefiar a instituição e que representariam ali entre eles pessoas que teriam condições de representar os valores daquela instituição. E aí, quando vem uma escolha externa, há, de certa forma, uma manipulação dos objetivos ali, da forma como vai se conduzir o norte do Ministério Público. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Isso trouxe uma série de problemas internos, vamos dizer assim, e até em virtude de manifestações que o próprio Procurador-Geral da República deu em relação à Lava Jato, que desagradaram muitas pessoas. Ele acusou ali do meio. a Lava Jato, na verdade ele utilizou a expressão lavajatismo, né? Disse que o lavajatismo tem que acabar. Exatamente. Aí o Roberto Pozobon respondeu, né? Questionou a escolha do Aras como procurador-geral, disse que faltava transparência na escolha do Aras. Nunca tinha se visto uma situação como essa, até porque os procuradores anteriores, principalmente o Rodrigo Janot, para mim, de triste memória, mas estavam alinhados com a Operação Lava Jato. E o Augusto Aras, ele não parece corresponder às expectativas desses grupos aí do Ministério Público ligados à Força Tarefa. O Augusto Aras, quando assumiu, ele teve que passar por um Senado em que ele precisava de uma aprovação. Então, ali também havia necessidade de pontuar algumas questões que estavam evidentemente erradas no âmbito da Lava Jato. Tanto é que houve decisões judiciais favoráveis a determinados investigados ou réus, reconhecendo algumas ilegalidades. E essas ilegalidades, muitas delas, acabam remetendo à força-tarefa. A esta força-tarefa que foi inovadora em muitos aspectos. Por quê? Porque o combate à criminalidade econômico-financeira, ele vinha no Brasil, claro, com leis desde a década de 80, e veio ganhando muita força lá no momento do mensalão, etc. Entretanto, houve algumas alterações legislativas razoavelmente recentes que introduziram mecanismos investigatórios que até então não eram utilizados. Dentre eles, a principal alteração no processo penal brasileiro foi o regramento da colaboração premiada. E isso a Força-Tarefa da Lava Jato conseguiu utilizar como nunca antes na história do país. De fato, eles conseguiram se utilizar desses novos meios investigativos e ali conseguiram desvendar um esquema de corrupção sem precedentes. Nega que existe. Não, evidente que não. Evidente que não. Já está comprovado cabalmente. As críticas que se fazem, as críticas que se podem fazer são uma forma, não ao mérito. Sim, as formas. O mérito da questão, evidentemente, já foi comprovado em vários casos. Tanto é que a operação tem mais de 70 fases já. E essa é a grande discussão. Haverá renovação desta força-tarefa, que é uma forma, um meio de se concatenar determinados procuradores com o fim de unir esforços, né, para conseguir enfrentar esta criminalidade organizada, que tem
tem uma amplitude muito grande, que não pode ser enfrentada por procuradores isolados. Ela precisa se valer desta forma que é importada de outros países que enfrentaram organizações tão grandes quanto esta que foi desbaratada no Brasil, como a Itália, e que formaram forças-tarefas. E aí o Deltan entra como o líder, né, desta força-tarefa que está por ser renovada ou não. Não é o fato de a força-tarefa não que essa ser... decisão aí de renovar por um ano, como disse a Melanie, ela é liminar, ela não tem um caráter permanente, pode ser revista. Exatamente, como o próprio novo membro-chefe, então, da Força-Tarefa disse, o doutor Alessandro José Fernandes de Oliveira, disse que outras formas podem ser também adotadas fora da Força-Tarefa. Pode-se adotar outras estratégias de continuidade da Lava Jato. Entretanto, a Força-Tarefa ela já se mostrou como um elemento que deu certo, tanto é que conseguiu ter um resultado efetivo bastante expressivo, sobretudo naquilo que mais se buscava, que era a repatriação desses recursos que foram desviados, causando um dano tão significativo para a coletividade. Muito bem, eu vou pegar aqui o que o Deltan Dallagnol postou nas suas redes sociais alguns dias atrás e vou passar a bola para o Zé Antônio Rosa. Olha só, Zé, o que ele escreveu. Nas últimas 2 semanas da Lava Jato, 2 novas fases, uma sobre desvios com prejuízos de 600 milhões de reais, 2 novas denúncias por corrupção, uma envolvendo prejuízo de 300 milhões e uma sobre um ministro do Tribunal de Contas da União. Um acordo de leniência recuperando 100 milhões de reais e a ordem de bloqueio de 651 milhões de reais. Eu sei que tu, Zé, tem uma análise muito positiva em relação à Operação Lava Jato. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o fato do Deltan ter se retirado. A alegação dele, depois nós vamos colocar o vídeo, a alegação dele é questão familiar, mas eu acho que não dá para excluir esse contexto que a Melanie tão bem colocou na matéria dela, né? Zé. Bom, primeiro eu gostaria de pontuar essa situação da Operação Lava Jato, né? Eu acho que as pessoas ainda, o povo brasileiro ainda não se deu conta da magnitude, da grandeza que é a Operação Lava Jato. Historicamente, eu diria, mais precisamente, nos últimos 130 anos, né, e esses 130 anos são 130 anos da República no Brasil, se formaram oligarquias ao longo desses 130 anos e que foram legando, umas ao longo do tempo, legando esse patrimônio que foi surrupiado do povo brasileiro, né, essas oligarquias que tomaram conta do Brasil, né, e agora nós somos a isso também algumas corporações públicas e privadas que se adonaram, tá, que tomaram de assalto o Estado brasileiro e, ao longo desse tempo todo, foram e são um grande entrave para o desenvolvimento deste país, que já era para ser uma nação de primeiro mundo. A Operação Lava Jato, ela veio exatamente mexer neste ambiente. Ela descortinou, ela colocou as vísceras para fora desse sistema podre que simplesmente destrói com a vida e com o sonho dos brasileiros. Se falava muito e se fala ainda em corrupção no Brasil, mas parece assim que, ou parecia, né, até antes da Operação Lava Jato, que as coisas estavam lá distante, que era apenas uma conversa de bar, né, ou seja, se falava muito, mas não se via nada, só se via algumas pessoas enriquecendo, mas não sabia, e ficava aquele comentário, né, de alguns que enriqueciam da noite para o dia, mamando nas tetas do Estado, ou sugando o Estado brasileiro. Pois a Operação Lava Jato veio
E eu vou citar aqui, Macalossi, eu vou fazer questão de citar alguns números para as pessoas entenderem assim, o tamanho. Esses números eu tirei exatamente lá do site do Ministério Público Federal e que tem alguns números assim que são impressionantes. Até digo que ela está um pouco atrasada em relação a essas informações passadas pelo... Essas são de dias atrás. Esses dados que eu tenho aqui são de março de 2020. Tá? Mas olha só, neste período foram 70 fases. Tá? Hoje acho que já estão em 71 fases. Tá? Foram 1.343 buscas e apreensões, 130 prisões preventivas, 163 prisões temporárias, 118 denúncias, 500 pessoas acusadas, 52 sentenças e 253 condenados, sendo 165 nomes únicos. E o total das penas, 2.286 anos, 7 meses de penas. Além disso, foram propostas um total de 38 ações civil públicas, sendo um recorde delas em 2019 foram 12. Tá? Mais partidos, que foram 3 partidos que foram acionados por improbidade administrativa, tá? Mais 4 bilhões já foram devolvidos por meio de 185 acordos de colaboração e 14 acordos de leniência, nos quais se ajustou a devolução de cerca de 14,3 bilhões de reais. Do valor recuperado, 3 bilhões e 23 milhões de reais foram destinados à Petrobras, ou seja, a Petrobras foi saqueada por uma quadrilha, um bando de vagabundos, de ladrões que se travestiram de partido político para assaltar o Estado brasileiro. E destruíram com a maior empresa brasileira. Né? 416 milhões 523 mil aos cofres da União e 59 milhões para a 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, decorrente da operação que envolveu o Valec. Tá? E desse dinheiro, 570 milhões foram destinados a subsidiários dos pedágios do Paraná. Tá? Mas olhem outros números interessantes. Tá? Só de lançamentos tributários por gente que roubou e ainda não pagou impostos e outros que não já tem 22,4 bilhões de reais, tendo fiscalizado cerca de 3.400 contribuintes. E olha um detalhe aqui interessante. E olha interessante. Entre 2014 e 2019, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal homologou 31 acordos de leniência, sendo 14 celebrados pela Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Tá? O total de valores, 22 bilhões de reais estão sendo recuperados. Então, são esses números que o cidadão brasileiro, que o povo brasileiro tem que tomar conhecimento, o nosso telespectador, que foram... E olha, eu estou para dizer que é muito mais. Isso foi o que foi recuperado, está sendo trabalhado ainda, tem muita coisa para ser feita na Operação Lava Jato, né? E isso mostra o tamanho do assalto que cometeram no Brasil nesses últimos 16 anos, né? Nos últimos 16 anos de governos petistas. Né? E tudo isso chegou a um determinado momento que alguém no Brasil resolveu dizer o seguinte: chega, vamos fazer com que a lei atinja a todos. Porque, historicamente, também se falava que a classe mais elevada, os ricos, os políticos, não iam para a cadeia. Pois o procurador-geral, o procurador da República, Deltan Dallagnol, que coordenou a Operação Lava Jato, mais os demais procuradores, e o juiz Sérgio Moro, eles mostraram que é possível fazer com que essas pessoas também paguem pelos crimes que cometem. E ficou muito claro uma coisa: nós não estamos aqui dizendo que são heróis. Isso aí é a história, depois vai ter que dizer o tamanho da contribuição que deram para a nação. Ninguém está chamando de herói aqui, ninguém está virando chacrete, né? Ou macaca de auditório de procurador da República, de Operação Lava Jato. Não tem lavajatismo, não tem adoradores do Moro, não. Nós só estamos dizendo o seguinte, que quando o cidadão brasileiro, principalmente aqueles que detêm um cargo, que têm um munus, que têm uma obrigação constitucional, que têm um amparo legal, que têm obrigações com a lei, cumpram com o seu dever, é possível fazer as coisas funcionarem.
Então, ninguém precisa louvar o doutor Dallagnol, mas mostrar e evidenciar que ele é um cidadão, que é um procurador, que é um servidor público, que cumpriu com a sua obrigação. É isso, ele cumpriu com a sua obrigação. E no momento que ele cumpriu com a sua obrigação, olha só o benefício, olha só o exemplo maravilhoso que ele deu para todos nós. E se cada um fizer a sua parte, como fez o procurador Deltan Dallagnol, e estão fazendo muitos procuradores, o próprio juiz Sérgio Moro e outros juízes que estão fazendo esse trabalho, olha só o benefício, o quanto é possível. Uma meia dúzia de profissionais, tá? Mas são meia dúzia de profissionais que fazem parte, que são a ponta do iceberg de outros profissionais que também trabalham, que trabalharam não só na Operação Lava Jato, mas trabalham em outros cantos do setor público e que estão dando uma colaboração para o país. Esse é o grande legado que o doutor Deltan Dallagnol está dando para o Brasil, mostrando para cada um de nós que no momento que cada um cumprir com a sua obrigação, é possível fazer com que as coisas atinjam os seus objetivos, os objetivos maiores que são os objetivos da nação. Infelizmente, nós tivemos esse revés, mas quero crer eu que não vai parar por aí. Eu sei que existe já um ambiente extremamente negativo, né? Eu mesmo estou colocando aqui uma questão, embora eu esteja bem cético em relação ao que vai acontecer a partir de então. Né? Eu quero crer meu lado mais positivo, mais otimista, de que as coisas vão continuar. Mas está muito claro, depois nós vamos correr mais aqui, está muito claro que existe, eu diria assim, todo um movimento dessa estrutura que se formou ao longo do período republicano para destruir, para se vingar daqueles que mostraram as vítimas, mostraram as vísceras desse sistema podre que vem sugando o trabalhador brasileiro, o pagador de impostos. Mauro Salvo, a tua avaliação aí, principalmente com relação a esses números, já que tu tens publicações sobre lavagem de dinheiro, e a Lava Jato se sustentou muito na tese do follow the money, né? Que é muito famosa e importante aí em muitos casos. Queria a tua avaliação, porque os números realmente, independente do juízo que se faça sobre os procedimentos, os números alcançados são realmente impressionantes. Queria a tua opinião sobre. Existe levantamento, né, do COAF, né, sobre as operações, né? O COAF, que é o Conselho de Controle da Atividade Financeira. Então, ele tem relatório anual sobre as operações, sobre as apreensões, né, e os valores envolvidos. E, realmente, quando começa a Lava Jato, o gráfico ele explode, né, em termos de apreensões, né, de recuperação de ativos. Então, os gráficos são completamente desproporcionais ao que a gente tinha no passado. Né? Então, entrar no site lá do COAF, pegar o último relatório. Agora lá. O ex-COAF, né? Voltou a ser COAF. Voltou a ser COAF? Porque ele deixou de COAF e deixou de ser. Ninguém sabe nem onde é que está o COAF agora. Não, o COAF agora é um apêndice do Banco Central agora. Né? Então isso aí mostra a grandiosidade da operação mesmo. E eu até corroboro aqui com o que o José Antônio falou, faço coro mesmo com relação à Lava Jato, e acho que até o termo lavajatismo, acho que a Lava Jato tinha que adotar, não como pejorativo, mas esse termo vem por falta de outras operações, porque se fosse corriqueiro o combate aos crimes em geral no Brasil, não existiria o termo lavajatismo. Então, nesse sentido... Você acha que agora que tu mencionou o termo, eu já utilizei ele várias vezes. Não acha que o termo ele é uma atualização do moralismo? Moralismo do Moro ou de moral? Moralismo de moral. O moralismo, a moral com ismo. O lavajatismo é a Lava Jato com ismo? Já tocando nesse ponto. Eu acho que quem está tentando colocar algo pejorativo, né, na questão da operação,
Eu acho que está bem... Claro, tem os teus interesses, né? Eu não quero entrar em temas políticos aqui, que não me diz respeito enquanto economista, claro, como cidadão, todos nós, né? Mas no momento quero tratar mais do tema da operação mesmo, né? Eu acho que tem, assim... O ambiente do Brasil é favorável ao criminoso, esse que é o ponto. Nós temos... Quando tem uma operação contra o crime, muita gente se levanta para questionar o combate ao crime e não faz o mesmo quando alguém contra os criminosos. Né? Então é uma coisa assim que existe um preconceito contra o moralismo. Então acho que existe um preconceito contra o moralismo. Todo mundo diz, moralismo é demais. Só que a corrupção o pessoal não acha demais, então algo estranho acontece na nossa sociedade. E, claro, isso aqui rapidamente, né, grosso modo, e o que reflete um ambiente bastante favorável a todo tipo de crime, né? Aqui a gente fala bastante de corrupção, a Lava Jato não trata só de corrupção, né? Porque quando tem a famosa frase do Teori Zavascki, falando assim, quando puxa uma pena vem uma galinha, e é exatamente essa expressão. Mas aqui no Brasil parece que puxaram uma pena de avestruz. Né? Quando você fala do follow the money, né? Você acha que você está seguindo alguns reais e quando vai puxando, vai vindo milhões e bilhões, né? Então e trilhões, né? E são muitos casos, né? Tanto é que eu lembro bem no começo da Operação Lava Jato que teve uma entrevista de um dos procuradores onde tinha as prateleiras lá, tinha as estantes com os processos, e estava acho que na fase 20 e alguma coisa, só que tinha um cartazinho lá dizendo 37ª fase, né? E o pessoal, os repórteres chamaram a atenção, olha que atrás do procurador, ao fundo, né, da imagem, aparece a 37ª fase. Agora já estamos passando a 70, né? 400... Ou seja, estamos puxando pena, né? E vai vindo galinhas e galinhas, né? Então o follow the money segue e é muitíssimo grave, não se tem impressão, acho que tem muito glamorização do crime, né? Acho que também muito por causa do que passa na TV, né? O criminoso muitas vezes retratado como herói, né? E a polícia muitas vezes como chacota, né? O sistema judiciário como sendo bobo, né? Meio que Sargento Garcia, né? Desde o Sargento Garcia, né? Já fazia isso. Os mais novos que estão assistindo não vão saber do que eu estou falando, mas a ideia é essa, né? Então acho que isso aí tem que se mudar. A Lava Jato começou a mudar isso, né? Acho que mudou, em certo ponto mudou, porque a gente vê hoje na questão da lavagem de dinheiro que eu trato. Falando agora especificamente sobre lavagem de dinheiro, por que a Lava Jato conseguiu ir atrás de tantos recursos e outras investigações do passado não conseguiram? Não dá para dizer que a Lava Jato é a única operação que nós já tivemos. Nós tivemos outras, a Satyagraha, nós tivemos a Castelo de Areia, e muitas delas, aliás, com problemas jurídicos graves, acabaram sendo anuladas, enfim. Mas o fato é que a Lava Jato conseguiu aí juntar, recuperar recursos de uma maneira que nenhuma outra conseguiu. O Dr. Carlos já tocou nesse ponto quando ele falou do aparato jurídico que foi... Essas que tu estás foram fracassos, né? Não, foram fracassos, mas foram operações. Foram operações. Mas em 2013... Houve uma operação muito importante, a do Banestado. No caso do Banestado, esse sim é um marco muito importante. Mas bateu na trave também, porque em 2013 começaram a vir mudou-se, né, a legislação, né, várias novas leis apareceram que favoreceram muito, tanto é que a Lava Jato começa logo em 2014, né? Começou essa legislação. Então, que foi logo depois que tiveram essas... de repatriação de... Não, teve várias, foram 3 seguidas, para você ver o nível do sentimento de impunidade que os deputados tinham, que eu me pergunto assim, como é que os deputados votaram essa lei? Que eles sabiam que iam ser pegos, que poderiam ser pegos, né? Eles tinham certeza que... Mas foi por causa das manifestações de 2013, as manifestações de rua. Então mudaram a lei, atualizaram a lei do crime organizado, a delação premiada, essas foram as principais. E teve uma outra lei que agora não... E que foi tudo no final de 2013. E daí, em 2014, a Lava Jato vem e daí, com esse novos instrumentos, consegue fazer e ter mais sucesso.
Agora, de 2014 para cá também, a gente só vê o Lava Jato, então, praticamente, né? Mas aí está um ponto que eu acho que é importante, e daí eu talvez tenha uma opinião que vá na contramão de vocês dois, mas o programa é para isso mesmo, para a gente exercitar o diálogo, e eu acho que o Carlos vai me apoiar nesse ponto aqui, eu não sei se sim ou se não, mas eu vou largar aqui na mesa. A mim me preocupa que uma operação tenha 70 fases. Dá a impressão de que ela é eterna. Quer dizer, e a operação, ela necessariamente tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E como uma operação focada na análise de um determinado caso, aquilo que ela investiga tem que estar necessariamente relacionado ao fato de origem. Quer dizer, e o que nós estamos vendo é não apenas a Lava Jato crescendo em termos de estrutura nacional, porque ela tem núcleos, não é mais apenas a Lava Jato de Curitiba, nós temos a Lava Jato em São Paulo, nós temos a Lava Jato de Brasília, nós temos a Lava Jato em vários lugares, não é apenas uma Lava Jato, são várias Lava Jato. Tem a Lava Jato do Rio de Janeiro, com muitos procuradores nesses núcleos e também com juízes responsáveis pelos julgamentos. Quase que uma franquia da operação. Tem até uma Lava Jato eleitoral, agora se diz, uma Lava Jato eleitoral em São Paulo. E está se investigando tudo, absolutamente tudo. De modo que a Operação Lava Jato parece que está eclipsando o Ministério Público em si. E a Lava Jato é uma operação que surge a partir do Ministério Público, mas ela não é o Ministério Público, quer dizer, ela não é uma instituição, ela é uma força-tarefa de uma instituição. O que deve ser permanente, na minha avaliação, é a instituição do Ministério Público. E a Lava Jato parece que está tomando esse espaço, está tomando esse lugar e se transformando, meio que informalmente, numa instituição substitutiva ao Ministério Público em si. E eu tenho um certo receio em relação à natureza desse processo. Eu gostaria de ouvir vocês três a respeito disso. Pode começar. Assim, eu concordo e contigo. Vou dizer que vou ser mais polêmico, porque o segredo de aborrecer é dizer tudo, como diria Voltaire. E vai ser polêmico, eu tenho certeza, mas é para dialogar e o objetivo do programa é esse. Eu era a favor de que a Operação Lava Jato fosse encerrada. Por quê? Porque eu sou a favor da corrupção? Não, por isso tudo que eu falei. Agora eu dou a palavra aos meus convidados. Então é o seguinte, né? Concordo contigo que não pode ser a Lava Jato para tudo, né? Então não pode ser a Lava Jato para tudo, né? Então, tem que ser eterna. Mas isso demonstra a nossa falta de organização, né, do judiciário e dos órgãos, de todos os órgãos de combate ao crime, para combater o crime. E também uma outra coisa, que ela se torna um pouco infinita, porque dentro do follow the money... Pouco infinita eu gostei. Porque talvez ela acabe, né? Talvez ela acabe, por isso pouco infinita, não tá ainda determinado. Mas quando você vai no follow the money, geralmente tem operadores. E esses operadores, eles não trabalharam só porque foi o início da Lava Jato. Quando você chega e vai investigar o Youssef, você vai ver que o Youssef trabalhou para 20 partidos. Né? O Youssef foi testemunha do caso do Banestar. Exatamente. Aí você vai ver que aí tem o governador de outro partido lá, de outro estado, que não é do partido que originou a Lava Jato. Então e daí você tem que investigar, e daí você cria outro núcleo. Né? Então, espero que a Lava Jato seja a semente do combate ao crime organizado e aos crimes em geral, né? Crimes econômicos e tudo mais. Mas espero que ela também, concordo contigo, que ela tem que acabar em algum momento. Carlos. Em 1532, Macalossi. Meu Deus, voltou. Eu quero voltar muito no tempo, porque a gente aprende lições da história. Eu fui só na República. Tu foste na abolição da escravatura, mas eu quero retornar um pouco para dizer que em 1532... a história pela experiência. Eu quero fazer um paralelo histórico, porque é o seguinte: em 1532, um filósofo italiano escreveu uma obra chamada O Príncipe. Era Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, a partir desta obra,
da qual se inferiu uma frase que ficou notória, que é os fins justificam os meios, que não estava lá contida nessa obra, mas foi decorrente dessa obra, justificava algo que já está morto na história da ciência política, porque Maquiavel foi o pai da ciência política, que era a monarquia absolutista. E na monarquia absolutista, o príncipe, para justificar os seus meios, os seus fins, ele então podia recorrer a meios que fossem os que ele, monarca absoluto, entendesse que fossem os mais adequados. Já na democracia, que é outra configuração da ciência política, outra configuração, o poder passa ao povo. O poder passa ao povo através dos seus representantes. E aí os fins não justificam mais os meios, porque nós temos uma legislação, nós temos um devido processo que deve ser respeitado, e nós temos constituições que precisam ser respeitadas. Então, os fins já não justificam mais os meios na evolução da ciência política ao longo da história. Então, quando se busca essa bandeira de combate ao crime, de combate à corrupção, e nós falamos da eficiência dos resultados, que foram muito bem colocados aqui pelos colegas, os resultados são inegáveis. Mas a que custo nós chegamos neles? A que custo? Ao custo de abrir mão de conquistas que durante séculos o homem batalhou, que não se aplicam a determinadas pessoas, que são imateriais, que valem para todos. Então, com esta pecha da bandeira do combate à corrupção, nós não podemos passar por cima de determinados princípios. E na nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, fala em alguns princípios que a administração pública direta e indireta deve respeitar. E isso se aplica a todos os membros do Ministério Público e a todos os membros do Poder Judiciário. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nenhum membro de um poder público, da administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, pode atuar fora desta principiologia. Porque esta principiologia foi construída historicamente para proteger o cidadão, todo e qualquer cidadão. Não é o cidadão que cometeu crimes. Quando se busca o respeito às garantias fundamentais previstas na Constituição, não se está protegendo o criminoso em si, se está protegendo todo e qualquer cidadão que é titular daqueles direitos. Então, quando alguma pessoa se traveste deste príncipe de Maquiavel, que busca os fins, independente dos meios que vai utilizar, independente da prática de ilegalidades, esta pessoa está passando por cima de tudo isto que a humanidade buscou ultrapassar em termos de ciência política, que é o abandono do poder irrestrito do Estado. Porque quando o Estado faz isso, nós não conseguimos mais conter este poder. Tudo pode acontecer, qualquer pessoa pode ser investigada sem o limite da lei e da Constituição, que é isso que é o que mais se defende. E que se hoje nós estamos tendo problemas com membros da força-tarefa da Lava Jato, é porque essas pessoas cruzaram o limite da legalidade. Ultrapassaram aqueles princípios que estão lá na Constituição Federal, lá no seu artigo 37, que eles juraram defender quando assumiram os seus cargos, que são cargos tão importantes e cargos que nós, cidadãos, depositamos as nossas esperanças. E quando nós depositamos as nossas esperanças nestas pessoas, é para que elas cumpram essas leis. Leis que se aplicam a todos nós. E tu concordas com o que eu falei em relação a... Com relação à extensão da Operação Lava Jato? É evidente que eu entendo que toda e qualquer ilegalidade tem que ser devidamente apurada, claro, dentro do devido processo legal, dentro das normas jurídicas
previamente colocadas. Nós não podemos inventar normas, nós não podemos agir ao bel prazer, como eu bem coloquei. Os fins não justificam os meios. Agora, enquanto houver linhas investigatórias a serem seguidas, me parece que a operação tem que seguir dentro daqueles princípios da impessoalidade, da transparência, né, da legalidade, da eficiência, demonstrando publicamente. Agora, é evidente que nós temos que ter alguns limites, que são aqueles limites que protegem o cidadão. Quando uma operação coloca informações sigilosas, sai à mídia, e que é o caso do procurador Dallagnol, que foi, enfim, houve a representação contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Qual é o sentido daquilo, de apontar um determinado cidadão, de responsabilizá-lo por toda a corrupção no Brasil, vamos dizer assim? Está falando do caso do PowerPoint. Estou falando do caso do PowerPoint. Isso é um exemplo, vamos dizer, isso é um exemplo de uso político indevido daquela situação, porque aquilo certamente tinha conhecimento de que teria outras repercussões que exorbitariam os processos. Então, é isso que tem que se ver. A atuação de um membro do Ministério Público tem que ser uma atuação pautada dentro do respeito da lei e dentro dos processos. Ela não tem sentido algum que esses procuradores estejam toda hora lançando à mídia assim, essas mensagens, tentando trazer um apoio popular para aquilo ali, que não diz respeito à população apoiar ou não a Lava Jato. Ela vai permanecer enquanto tiver que seguir, enquanto houver o que ser investigado, independente da vontade da população. Porque, como sempre eu digo, os direitos são contramajoritários, mesmo que a população não queira, esses direitos têm que valer, assim como o respeito à lei e a devida punição daqueles que efetivamente praticaram crimes é independente da vontade da população. Se a população agora estiver a favor dos que praticaram crimes, eles não vão ser responsabilizados? Isso também não pode acontecer. Nós temos que ser imparciais aqui. Nós temos que ser transparentes. Agora, porque determinado grupo assumiu o poder político, este grupo não vai ser mais responsabilizado se ele violou a lei? Então, são essas as colocações que eu trago. Na minha proposta, por enquanto, estou sozinho. Tenho certeza que o Zé Antônio não concorda comigo. Mas vou discordar frontalmente. Vai lá, Zé. Mas frontalmente. Também é por isso que eu te convidei. Vou começar pelo PowerPoint. Não, mas aí tu está discordando dele. Mas eu vou discordar dos dois. Só para trazer aqui, antes que tu fale, só para trazer aqui o esclarecimento sobre o que alega o Lula para entrar com a ação contra o Deltan Dallagnol. Quer dizer, que naquela apresentação do PowerPoint, a acusação, no caso do Ministério Público, extrapolou, inclusive, aquilo que era relativo à denúncia em si. Porque a denúncia em si era sobre o triplex e o PowerPoint dizia a respeito a uma outra acusação que existe contra o Lula, que é a de formação de quadrilha, mas que está no Supremo Tribunal Federal. Então, feito só o esclarecimento em relação à matéria da acusação, José Antônio Rossi. Vou começar pelo PowerPoint. Vai. O PowerPoint representa exatamente o que está disposto no artigo 37 da Constituição. Cumpriu com a legalidade. Eu não vejo nenhum problema na lei, eu não vejo nenhum impeditivo legal de que um membro do Ministério Público, que é advogado da sociedade, expõe à sociedade o que aconteceu. Aliás, isso aí acontece onde? No Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri. O Ministério Público vem ali e expõe o vagabundo. E dane-se o mundo. A defesa que faça a sua parte. Então ele cumpriu. Não existe, para mim, não existe impedimento nenhum. Eu não consegui identificar nenhum impedimento legal que criasse qualquer óbice de que ele cumprisse com o seu munus, com a legalidade. Moralidade. Mas é mais do que moral
É mais do que moral. Aliás, é mais do que legal. É moral. Porque a dimensão do direito tem o seu lado valorativo, o seu lado axiológico, é mais do que moral, é mais do que legal, melhor. Ele agir com moralidade e mostrar para a sociedade o que ele está fazendo e o que foi feito. Transparência. Transparência. Foi exatamente o que o Ministério Público fez. Deu conhecimento à sociedade o saque que aquele bando de vagabundos fizeram no país. Porque essa é a verdade. Ah, o Lulinha ficou brabinho porque disseram que ele era chefe da quadrilha, mas depois disseram que ele era chefe da quadrilha, sim. E ele é o chefe da quadrilha. Ninguém mentiu. Aquele grupo de procuradores, quando foi lá e fez aquela demonstração, mostrou para o Brasil o que muita gente não sabia. E o que durante muito tempo esconderam da sociedade brasileira, os assaltos, os roubos, as pessoas tiveram a dimensão do problema. Aliás, se nós formos observar a questão do âmbito da dimensão pública, quem tinha que fazer aquilo ali, quem tinha que fazer aquele meia-culpa, era o PT. Aliás, o Lula disse isso em 2015. 2005, ou melhor. Quando descobriram eles metendo a mão para o mensalão. Ele foi em cadeia nacional dizer que o PT tinha dever de pedir desculpas para o povo brasileiro. E não fizeram. Ao contrário, criaram o Petrolão. Então, um partido político tem a obrigação de fazer isso. E não fez. Alguém tinha que fazer. Quem fez? Quem fez? Os advogados da sociedade, que é o Ministério Público. Eles tinham obrigação e fizeram. Eficiência, pegaram os caras. Pegaram os vagabundos. Pegaram os ladrões. Pegaram os corruptos. Pegaram eles. Tiveram que montar uma mega operação, talvez a maior do mundo. Certamente a maior do Brasil. Envolvendo 49 países. Colaboraram. E mais países daqui da América do Sul que foram envolvidos nesta trama para tirar o dinheiro, roubar o dinheiro do pobre do trabalhador, do pobre do pagador de impostos. Pegaram eles, foram eficientes. O próprio juiz Sérgio Moro tomou uma rasteira no processo do Banestado, da operação do Banestado, e o Deltan também. Eu tive a oportunidade de conversar com o procurador aqui em Porto Alegre, o procurador Deltan Dallagnol, ele nos contando que num processo, por falta do aparato legal para pegar essa gentalha, por falta do aparato legal, eles fizeram 600 denúncias e ele disse assim, olha, essa operação aí que nós fizemos, eu não lembro agora o nome, nós denunciamos 600 pessoas. Se realmente foram acolhidas denúncias de 12, foram muitos, que não tinham aparato legal. E com o aparato legal, com profissionais de primeira linha e com gente querendo cumprir com o seu dever legal, com o princípio da legalidade, pegaram eles. A questão da Operação Lava Jato tem que se extinguir. Mas a Operação Lava Jato é só uma marca, porque como falou aqui o Mauro, aliás, eu falei com um delegado uma vez que ele disse que se nós tivéssemos pessoal, isso aí faz uns 10 anos que eu falei com ele, se nós tivéssemos pessoal, nós faríamos uma operação por semana. De tanto vigarista que tem, sugando o dinheiro do povo brasileiro. Então a Operação Lava Jato hoje é uma marca. Mas tem que acabar a Operação Lava Jato. Tem que acabar a Operação Lava Jato? Então peguem lá antes, deem uma lidinha na delação do Palote. Para mim, a delação do Palote tinha que fazer a Operação Lava Jato 2. Porque o Palote entrou no miolão podre dessas oligarquias históricas brasileiras que vem assaltando o Estado brasileiro. Ele entrou no outro patamar, no outro ambiente. E se falar com o juiz Bretas, ele vai dizer o seguinte, olha, faltou uma coisa aqui na Operação Lava Jato, o Poder Judiciário. Não só ele, a ministra Calmon também disse a mesma coisa, ela foi
corregedora-geral da Justiça. Entendeu? Aí, então o que eu vejo é o seguinte, a Operação Lava Jato, ela é só uma marca, porque outras operações foram feitas que são operações independentes. Como disse o Mauro, no momento que tu pega um safado, esse safado está ligado ao outro. Foi assim que pegaram o pessoal do PSDB em São Paulo. Eles não estavam envolvidos na Operação Lava Jato, no esquema da Petrobras. Mas os operadores, as empreiteiras, trabalhavam num espectro muito maior. Aí fica um pessoal aí dizendo, não pegaram o pessoal do PSDB, mas óbvio que não iam pegar o pessoal do PSDB na Operação Lava Jato em si. Porque o PT não divide isso com ninguém. O PT pegou para ele todo, aliás, o Barusco disse isso, quando o PT entrou na corrupção, ele sistematizou e mudou até os percentuais da propina. E não deu para ninguém. Deu para os pintos ali. Para os 300 picaretas que o Lula falou, que depois ele se aliou. Então, como é que ia estar o PSDB? Só na cabeça de alguém que sei eu o que faz com ela. O PSDB foi pego noutra, no milhinho dos pintos. No milhinho dos pintos. Foi isso. Foi que eles atiraram as migalhinhas. Pegaram lá a cúpula do PSDB. E se mexer mais, vai pegar mais gente. Então, é nesse sentido que eu coloco. A Operação Lava Jato tem que continuar. As outras operações não têm absolutamente nada com a Operação Lava Jato. Elas só estão interligadas porque os vagabundos são os mesmos. E quando mexerem no palote lá da delação, que ninguém fala, não sei porquê, que está todo mundo em silêncio, aí o bicho vai pegar. Intervalo e voltamos na sequência, vamos continuar discutindo aqui. Vamos fazer um bloco, o próximo bloco vai ser mais curto, então vamos fazer um bloco mais aberto, em que a gente possa interagir mais, para ficar mais dinâmico. Eu tenho certeza que muito ainda pode ser falado a respeito do assunto. Na sequência, nós continuamos com o Cruzando as Conversas de hoje. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, logo após o Dois Toques. E você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Acompanhe em todas as plataformas. Mande a sua mensagem, participe. Você é muito importante através da interatividade e também da audiência. Você também pode nos acompanhar através da ferramenta do podcast. Vá lá no site da RDC, rdctv.com.br, clique na aba do podcast e baixe no seu smartphone. Também através do Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portucolor, soluções gráficas, a Portucolor atendendo através do WhatsApp. E também Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Na edição de hoje do nosso programa, a Operação Lava Jato e a saída de Deltan Dallagnol. Nós temos aqui na mesa comigo José Antônio Rosa, que é advogado, também Carlo Velho Mazzi, advogado, e Mauro Salvo, que é economista, especialista em lavagem de dinheiro. Muito bem. Voltamos para esta segunda parte do programa, que é menor, porque o nosso primeiro bloco foi bastante extenso. Vamos colocar no ar o vídeo que o Deltan Dallagnol compartilhou nas suas redes sociais, anunciando a saída da coordenação dos trabalhos da Força Tarefa. Melanie, coloca aí para nós. Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso. Eu estou agora saindo da Lava Jato e eu quero contar para você a razão disso. Há algumas poucas semanas, eu e a minha esposa identificamos alguns sinais que nos preocuparam em nossa bebezinha, uma filhinha pequena, linda, de 1 ano e 10 meses de idade. Nós identificamos que ela passou a ter uma série de sinais de regressão no seu desenvolvimento,
Por exemplo, ela parou de falar algumas palavras que ela já falava, ela deixou de olhar para a gente quando é chamada e passou a parar de olhar nos nossos rostos e nos nossos olhos. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar, de modo especial, para a minha família. Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas eu estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai. Nessa decisão que eu tomei, eu tive o apoio dos meus colegas e quem vai me substituir será Alessandro de Oliveira, um procurador competente e colaborador da Lava Jato. Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba. Tá aí então a fala do procurador Deltan Dallagnol sobre a questão familiar. Eu espero que nada de ruim aconteça com a filhinha do Deltan. Eu espero sinceramente que ele com a sua esposa, os seus familiares consigam dar amparo que ela necessita e que não seja nada de grave. Eu acho que nós temos que ressaltar o caráter pessoal, independente das posições que se tenham em relação à operação em si, porque nós estamos num tempo, nós estamos numa época em que a divergência foi colocada de lado em nome da destruição das pessoas, né? E eu acho que esse grau de empatia é necessário. Então, fica o desejo de que tudo de positivo aí transcorra nos cuidados com a filha do Deltan Dallagnol. Toda a saúde do mundo para ela. Muito bem. Nós temos os tweets do Renan Calheiros sobre a saída do Deltan. A Melanie também selecionou eles. Vamos botar no ar? O banimento do Deltan da Lava Jato era inevitável. As transgressões são constrangedoras. Foi parcial, perseguiu, usou o Ministério Público para fazer política. A saída pelos fundos é tentativa inútil de reduzir o vexame. Fará companhia a Sérgio Moro no grupo dos insignificantes. Renan Calheiros, então, com toda a sua autoridade moral, falando sobre o caso. Vamos lá. Mauro Salvo, tua avaliação aí sobre a saída em si do Deltan Dallagnol e essa reação do Renan Calheiros, que me pareceu algo natural, né? Vindo do Renan, não se podia esperar nada diferente. Só se o Renan tivesse elogiado, aí talvez o pessoal da Lava Jato ficasse preocupado, né? Vai lá, mano. Eu não vou comentar o Renan, porque como disse o Moro, eu tenho uma biografia a zelar. Então não vou comentar Renan Calheiros. Mas, só por dar na lama não dá, né? Mas eu acho que o que está acontecendo com a Operação Lava Jato, mesmo com o ex-juiz Sérgio Moro, que saiu, né, será cobrado internacionalmente. O próprio José Antônio trouxe aqui que atingiu diversos países, na África, na Europa, na América Latina toda, com impeachment, com prisão de ex-presidentes, senadores. Teve uma repercussão muito grande e que não foi culpa do Dallagnol, né? Não dá para se atribuir a culpa ao Dallagnol ou ao PowerPoint, né? Não foi o PowerPoint que fez com que os presidentes de outros países aí fossem punidos, né? Então, isso aí o Brasil tá almejando um posto na OCDE, que é o clube dos países envolvidos, e dentre uma série de quesitos lá está o combate à corrupção. Então, o Brasil estava indo muito bem e esse retrocesso vai ser cobrado. Eu acho que, inclusive, em termos de OCDE, que é acho que vai ter que dar alguma... objetivo do governo? Integrar a OCDE? Eu acho que deveria ser, né? Eu acho que já tem, desde o governo Fernando Henrique já se falava nisso, né? É que cada vez que a gente avança um pouquinho, o pessoal fala assim, vamos para a OCDE. Aí vem um retrocesso, o pessoal esquece a OCDE. Então, mas mais grave ainda do que a OCDE, porque nós passamos mais de 500 anos sem a OCDE, podemos continuar, né? O que a gente tem é que nos desenvolver. Pleitear a OCDE é um trampolim para que a gente possa aplicar as instituições, né, os regulamentos, tudo, e caminhar nesse sentido, né? Então, é um horizonte, aí, um norte que a OCDE nos dá. Mas o Brasil vai ser avaliado por um organismo internacional chamado GAFI, que é Grupo de Ação Financeira, que avalia sobre a prevenção à lavagem de dinheiro. E nós vamos ser avaliados, e o Brasil pode ter sanções sobre lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo.
o financiamento do terrorismo, o Brasil tá bem mal, mas como não tem muitos casos, embora o Brasil fale que não, mas para eles, por exemplo, tem grupos aqui no Brasil, dentro do Brasil, que não é o MST, mas que também poderia ser classificado, dependendo da definição que dá para terrorismo, né? O MST tá quieto, né? Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Acabou, esse que é o negócio. acabou Acabou o dinheiro, não tem mais invasão, não tem como invadir, né? Mas tem outros grupos mais criminosos, né? que são considerados internacionalmente como grupos terroristas e que atuam fortemente no Brasil. Tem grande poderio bélico, financeiro e político, né? Então isso aí é bastante preocupante. O Brasil não está dando importância para isso, pode sofrer sanções. E com relação à lavagem de dinheiro, também teve uma série de mudanças nas recomendações internacionais que o Brasil assinou dizendo que ia cumprir. O Brasil evoluiu bastante, né? A Lava Jato ajudou a avançar bastante nisso. Só que os outros países estão avançando mais e está sendo mais exigido de todo o planeta, né, de todos os países que fazem parte, quase todos. E então o Brasil precisa cuidar com isso e com certeza vai ser cobrado. Tá, Lava Jato não é eterna, não sei o quê, mas e daí? Como é que retrocedeu? Por que retrocedeu? Outros órgãos vão assumir? O que vai substituir isso? Vai continuar a luta? Mas em termos de efetividade, vamos lá, simbolicamente a Lava Jato perde, mas se nós formos analisar o trabalho em si, teoricamente não altera. O próprio Deltan disse que o procurador que assume no lugar dele é uma pessoa comprometida com o trabalho que vinha sendo desenvolvido. Eu espero que não, né? Eu não conheço os bastidores lá, né? Porque sempre que muda alguns aí, eles sempre o padrão é dizer que não, vai continuar, né? Que é uma pessoa boa, não sei o quê, e depois começa a briga tudo de novo. Então, como eu não sei os bastidores, então também vou. Vem para parar arestas, acabar com os maniqueísmos, que, né, os contra, a favor. Eu acho que é bom que tenha bastante gente contra e bastante gente a favor. Vamos lá, Zé, tu mencionaste antes o caso Lula, e eu acho que mesmo o Deltan tendo mencionado aqui o fator familiar, não dá para desconsiderar, até escrevi um artigo na Gazeta do Povo a respeito, não dá para desconsiderar o fato de que ele sai em meio a uma pressão muito grande. Quer dizer, sai agora, e vamos aqui trazer o histórico, tá? Nós temos pouco tempo para discutir, mas eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. Como a Melanie colocou ali, ele foi acionado no Conselho Nacional do Ministério Público e não dá para dizer que ele venceu nenhuma das ações, né? Porque o caso relativo ao da Cátia Abreu foi tirado de pauta por uma decisão do Celso de Mello. Sim. Não foi analisado o mérito. Aliás, o Gilmar Mendes está com o processo na mão agora porque o Celso de Mello se afastou. Então pode ser que se dê um outro encaminhamento à questão dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, por enquanto, não foi analisado. E o caso do Lula, e aqui é uma ironia, não deixa de ser, né? Porque o Deltan defendeu, entre as 10 medidas, o fim da prescrição penal. Prescreveu, ele foi beneficiado pela prescrição, não deixa de ser irônico. Então, nos dois casos, ele não obteve uma vitória. E ele foi acionado e as ações ainda existem. Quer dizer, ele, a qualquer instante, pode ser, inclusive, ser transformado em alguém que foi condenado. Não está excluída a hipótese de ele ser condenado dentro do Ministério Público. Eu queria que tu avaliasse o contexto da saída do Deltan Dallagnol. Eu acredito o seguinte, né, que o procurador saiu, obviamente tem essa questão familiar, né, e ele realmente... Ele não mentiria sobre isso. Não, claro que não. E, aliás, né, eu acho que chega um determinado momento... Ele fez muito bem, porque está sendo enxovalhado de todos os lados, inclusive por autoridades da República, tá? Ou seja, ninguém aprendeu nada com o que foi feito até agora, tá? Parece que a gente vive num conto de fadas, parece que tudo isso aí que aconteceu foi uma invenção de alguém, tá? Ou seja, isso aí aconteceu lá em Marte, não aconteceu no Brasil, tá? A corrupção toda, essa quantidade de dinheiro, todos esses dados que eu li aqui, as pessoas parecem que abstraídos de outra forma, sei eu. Né? Então, quando chegam numa situação dessas que ninguém mais quer cuidar dele, né? E ele está ajudando a cuidar do Brasil e ninguém está preocupado com ele, ele tem que começar a se preocupar com ele mesmo, com a família. Ele fez bem. Ele tem 17 procedimentos correndo lá no Conselho Nacional do Ministério Público.
né? É típico, é mais ou menos aquilo que o Salve colocou, né? Agora o Zorro, né, virou bandido, né, e o Sargento Garcia, a turma lá, os ladrões viraram, agora viraram os paladinos da justiça. Então isso aqui aí mostra a corrosão moral deste país. Porque não são só os bandidos, tem muita gente boa aí que saiu às ruas, né, verde e amarelo, estão detonando com o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Ou seja, quando chega numa situação dessas, as pessoas têm que realmente refletir se vale a pena. Se não está na hora, se valeu a pena fazer tudo que fizeram, o sacrifício todo que ele colocou, né, de finais de semana, feriado, ou seja, não tinha horário, mais a segurança, prejuízo pessoal. Esses procedimentos aqui, quando falasse da prescrição, que provavelmente deve ter sido a prescrição, a prescrição é abstrato, né? A punição que ele receberia funcional seria o tempo que tem já ultrapassou a própria pena que ele sofreria. Não, eu só mencionei o fato de ser porque ele militou pelo fim da prescrição. Mas isso aí traz um acabou beneficiado. Mas isso trouxe um prejuízo funcional para ele muito grande, para a carreira dele. Entendeu? O que ele tem hoje o fato de ser acionado dentro do Ministério Público traz prejuízo. Isso aí é inegável. Claro que agora, sim. é importante dizer, né? Isso é importante. A gente pode não gostar das pessoas que estão acionando, mas elas têm o direito de acionar. O Ministério Público é que tem que deliberar se a ação que elas movem é cabível ou não. Não, é que se eu acho que o cara que me acusou, ele passou dos limites dentro das atribuições dele, eu tenho o direito de recorrer às instâncias adequadas para que se tome uma medida a respeito. Agora, se isso é de má fé, bom, aí o Ministério Público... que eu vejo assim, é que quem recorreu foi o Renan Calheiros. Entendeu? Aí a gente passa a ter uma série de problemas. Aí que eu digo que a corrosão moral é tão grande... Mas esse é o detalhe, até o Renan Calheiros tem direito. Não, eu sei, mas se eu fosse o juiz, por isso que eu não posso ser juiz, eu seria extremamente parcial, né? Eu mandaria por lixos altos. Intelectual. Eu mandaria por lixos altos, porque esse cidadão aí, ele não é um cidadão. Entendeu? Não é um cidadão que ele vem fazendo para o Brasil, o prestígio dele, né? Não dá nem para entrar no mérito, porque, deixa assim, né? Vamos abrir como disse o Mauro, não dá para ir para o lixo, né, para discutir com essa gente. Tá? Mas só a produção informou que nós vamos ter mais um tempinho, então vocês vamos continuar. Eu já estou concluindo. Eu vejo o seguinte, eu acho que é o conjunto da obra. A saída do Deltan Dallagnol é o conjunto da obra. Tá? Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha esse problema familiar para resolver, tá? Até mesmo porque ele vai ter que dedicar tempo para se defender desses 17 procedimentos aqui, que só gente boa que fez reclamações no Conselho Nacional do Ministério Público contra ele. Só gente boa. Tá? E ele tem, inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que isso para mim é um verdadeiro absurdo. Né? Para mim é a coisa mais vergonhosa, é demeritório, é vexatório, é constrangedor para o povo brasileiro ter uma corte, né, e ter ministros do Supremo Tribunal Federal que abertamente, praticamente trataram eles como moleques. Né? Que, aliás, o Gilmar Mendes, de certa forma, chamou ele de moleques uma vez, né, para desprestigiar aqueles que estavam lutando pelo Brasil. Né? E o Gilmar Mendes parece até que ele não é um moleque. O Deltan processou o Gilmar Mendes. E ganhou a ação. Até parece Quer dizer, na verdade, o que o Deltan fez foi processar a União, processou a União e agora houve uma... quer dizer, isso, a União aciona o ministro, Não, é assim, ó, eu coloco isso, me sinto muito à vontade para fazer esse tipo de manifestação em relação ao Supremo Tribunal Federal, tá? E por isso que o ministro Alexandre de Moraes não vai me colocar no inquérito aquele lá, porque um dos seus pares... Né? Não, eu vou me defender com a reportagem, com a entrevista com a entrevista que o Barroso deu para a Mônica Berger, onde ele disse textualmente, com todas as letras, sem nenhum problema, que lá no Supremo Tribunal Federal tem gabinetes que fazem fila para distribuir senha, para liberar corrupto, e o pior, mais grave, meus amigos, mais grave, onde não tem mais direito. Olha, se o cidadão, a última porta que o cidadão tem, uma democracia para se defender, é a porta do judiciário e não tem mais direito, para onde é que vai? Vai lá, Para onde é que vai? Vai lá, cara.
Eu penso que esses discursos onde nós pessoalizamos... Ficou bem claro aqui que eu e o Carlos temos uma opinião um pouco mais crítica em relação à Lava Jato. O Mauro, a minha opinião não é crítica em relação ao Lava Jato. O Salvo sabe já que dinheiro roda, né? A minha opinião é crítica em relação a todo e qualquer abuso. A todo e qualquer abuso dentro de um Estado de Direito. Primeiro que eu acho que nós temos que debater ideias e não pessoalizar as coisas. Esse discurso, esta gente não é um cidadão. Eu acho que isso leva a um discurso autoritário, que remete não a um Estado de direito, mas a algo arbitrário. O próprio Sérgio Moro, quando era juiz, citou um historiador britânico chamado Thomas Fuller e disse: não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Essa frase foi utilizada para condenar outras pessoas poderosas também. E tal como tu colocaste, Macalossi, algumas coisas que nós pregamos podem acabar se voltando contra nós. Né? A questão da prescrição em relação ao Dallagnol acaba se beneficiando da prescrição, pois muito bem, a prescrição é uma punição ao Estado, ela tem que beneficiar todos os indivíduos. Então nós não podemos fazer a distinção, porque tal e tal pessoa. Não, os direitos valem para todas as pessoas indistintamente, não importa se ele é do partido A ou B, se ele tem tal ou tal convicção religiosa, se ele tem tal ou tal identidade política. Nós temos que respeitar o Estado de Direito. E, por último, eu gostaria de dizer também, que foi mencionado antes, de que o Judiciário precisaria estar junto na Lava Jato. O Judiciário não é órgão de persecução penal. Não, mas eu acho que o Zé se mencionou. Não tem dever. Acho que o Zé mencionou, vou fazer aqui a defesa do argumento do Zé, quer dizer, vou tentar explicar o que o Zé tentou colocar. Acho que ele não se refere ao Judiciário agindo como órgão persecutório. Não, mas pode até ser que ele não se refira, mas muitos se referem. Muitos acham isso, que o Judiciário tem esse dever. Mas não foi o que eu falei. E eu acho até que o Sérgio Moro poderia ter... Foi isso, né? Foi claro, não. E o que o Sérgio Moro achava... Também, aparentemente, era isso. E por isso que acabou, tal como em outras circunstâncias, e tal como a própria frase que ele utilizou, acabou se voltando contra ele. Porque nós temos que entender que determinados direitos, determinados princípios, eles têm que valer em toda e qualquer situação. Eles não podem ser flexibilizados porque é contra o fulano de tal ou contra ciclano. Então, temos que ter uma coerência na aplicação dos direitos. Isso é levar os direitos a sério. E com relação à saída do Deltan? Com relação à saída do Deltan, eu penso que é terminado um ciclo que ele representava ali dentro da Lava Jato, entra um outro procurador que tenho certeza que tem tantas qualidades como ele tem, e das informações que tem internamente é uma pessoa muito mais discreta, que tenho a impressão de que pode acabar ajudando nos resultados positivos dessa operação, porque propriamente essa publicização extremada que aconteceu acabou prejudicando, na realidade, em muitos aspectos, a Operação Lava Jato, acabou se voltando contra a própria Lava Jato. Então, um trabalho mais técnico, mais meticuloso e mais restrito e... enfim, discreto, tenho certeza que vai ter um resultado mais expressivo nisso que se busca, que é o combate, enfim, à corrupção. Mas isso não é definitivamente uma bandeira que o Judiciário possa levantar, porque o Judiciário tem que ser imparcial. E os procuradores têm que agir com a impessoalidade. Não podem, e isso o Conselho Nacional do Ministério Público deixou bastante claro, ao passo que arquivou lá a representação contra o Dallagnol, deixou bastante claro. Membros do Ministério Público não podem se utilizar da instituição para fins políticos ou político-partidários.
Isso tem que ficar muito claro. E eu acho que esse é o recado que se tem, embora as circunstâncias pessoais que o levaram a sair, fica esse recado para os próximos que entrem, que respeitem, então, a instituição tão nobre e tão necessária que é o Ministério Público. Muito bem. Senhores, nós vamos fazer uma rodadinha de encerramentos aqui, porque já é 23h48. O papo estava ótimo. Eu gosto de debates assim, de altíssimo nível, mas eu não poderia não esperar nada de diferente de uma mesa composta por pessoas qualificadas como essas que estão aqui. Eu acho que o Brasil precisa de debates mais elevados e o Cruzando as Conversas tem o objetivo de promovê-los e conta com vocês para tanto. Então, agradecê-los por terem disponibilizado uma parte da sua agenda para virem até aqui na RDC TV e deixá-los com a última palavra. Zé Antônio Rosa, muito obrigado, meu querido amigo, e que bom que tu pôdes vir. Hoje estava com saudades das tuas participações aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Está em casa, né? Sabe que tá em casa. Ah, sim. Agradeço a oportunidade e ressaltar, né, que durante muito tempo no Brasil, muita gente sem nome, sem endereço, ficou escondido ficaram escondidos atrás de uma lei, e essa lei só dava nomes para algumas pessoas que não podiam contratar os melhores advogados, os melhores escritórios. Então, a questão de pessoalizar ou não hoje, né, é uma necessidade. Tá? Então, nós temos que dizer, a pena é pessoal. Tá? Os processos são pessoais. Então, tem que se dizer, a gente tem que dizer os nomes, sim. Tá? Não é uma questão de se estigmatizar alguém injustamente. Não é. Roubou. Eu sempre digo, Luiz Inácio Lula da Silva, roubou. É ladrão. Tem que dizer, esse o ladrão. Por que nós vamos agora trabalhar em direito em tese ou deixar um anônimo atrás de algo que prejudicou tantas pessoas no país? Não, tem que pessoalizar, tem que dar um nome, sim. Durante muito tempo a gente ficou sem saber esses nomes. Agora, graças à Operação Lava Jato, nós estamos sabendo a cor, a identidade, o CPF de todo mundo, de todas essas pessoas que prejudicaram e estão prejudicando aí no Brasil e ainda vão prejudicar por muito tempo, porque muitas gerações ainda vão pagar por esta conta. Então é bom que a sociedade fique sabendo. E a Operação Lava Jato deu os nomes de todos eles, e eu espero que a sociedade, a partir de agora, tenha uma cadernetinha ali, ou só um celular, e anote o nome de cada um deles para não votar neles. Porque é esse o trabalho agora que a sociedade tem que fazer. Esses aqui que se esconderam durante tanto tempo, né, e ficaram escondidos no direito em tese, agora tem nome, o ladrão, o corrupto, aquele que roubou o dinheiro da merenda escolar, roubou o dinheiro da saúde que está faltando hoje para o combate à pandemia. Nós sabemos quem são eles. Nós sabemos cada um deles. Bem, então, cabe à sociedade agora fazer a sua parte. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Carlos Velho Mazzi, obrigado. Quero agradecer pelo convite para mais um debate muito qualificado aqui no Cruzando as Conversas. É sempre um prazer retornar e um prazer trazer, então, aos telespectadores algumas noções básicas aí de como nós podemos nos portar, de como o direito coloca algumas questões. É evidente que o legado da Lava Jato é algo permanente, né? Não retrocede isso. Nós chegamos a um ponto de não retrocesso no combate à corrupção e no enfrentamento da criminalidade econômico-financeira no Brasil. Isso não há como voltar atrás. E vamos precisar de profissionais cada vez mais qualificados para conseguir dar conta da complexidade dessas organizações criminosas que efetivamente existem e estão sendo desvendadas, né? Os esquemas estão sendo desvendados diariamente. Isso está apenas em desenvolvimento. A saída do Deltan parece que é apenas um estágio, um fato relevante, digamos assim, dentro da história da Lava Jato, mas não é o seu fim. É apenas mais um capítulo de uma história que me parece que está longe de terminar e
que tende a ter um reflexo muito importante até na consciência que a população vai ter sobre a importância do bem público, né? Obrigado, Carlos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, né? A primeira vez que eu venho aqui. Então, vai voltar outras vezes? Tá. Convidando, farei o possível para estar presente. O problema da pessoa que vem aqui pela primeira vez é que ela acaba tendo que vir outras vezes. Então, meu recado final é que eu contar uma breve historinha, assim, há alguns anos atrás, um chefe meu, ele mandou um e-mail que era uma denúncia anônima, e que a pessoa narrava toda uma situação, e ele mandou repassou esse e-mail para mim e falou assim: olha, você que é especialista em crime, aí você vê isso aí tá parecendo um roteiro de filme. Aí eu li ali a denúncia e falei assim: chefe, realmente parece um roteiro de filme, mas infelizmente não é ficção. É um roteiro que pode ser um documentário, pode ser um drama, né? Mas está baseado em fatos. Né? Infelizmente é isso, então nós temos muito crime no Brasil. Eu acho que a Lava Jato, então, é uma semente, né? Não é o fim, mesmo que a Lava Jato acabe enquanto operação, enquanto a força-tarefa, ela deixou uma semente para que o país, se continuar, né? Se essa semente, né, brotar e virar uma planta, né, e ramificar, que o país deixe de ser um ambiente confortável para os criminosos, e seja inóspito para eles e confortável para o cidadão de bem, para o trabalhador, e que aumente o bem-estar da população honesta e decente desse país. Obrigado, boa noite. Obrigado, Mauro, também pela sua participação. Reiterar aqui os agradecimentos ao Mauro, ao Carlos e também ao Zé Antônio por terem vindo aqui nesta quarta-feira falar sobre Lava Jato. Amanhã nós vamos falar sobre a reforma administrativa que o Bolsonaro resolveu tirar, assim, estava lá guardada, né? Ele tirou um pouco da poeira de cima dela, resolveu reapresentar para talvez atenuar aquele clima, né, de que ele estava fazendo uma inflexão ao populismo, ao desenvolvimentismo, que infelizmente quebrou o Brasil, isso é um fato. O ano 2020 está parecendo muito com 2006, né? Quando tinha o Centrão junto com o Lula, e obra, e não sei o quê, papapá. E de repente vou fazer a reforma administrativa. Né? E parece que vai ser apresentada amanhã. Segundo o que eu estava olhando aqui, a CNN já antecipou alguns dos pilares. Tem coisa polêmica lá. Quer dizer, maior poder para o presidente da República. Quer dizer, e o papo de menos Brasília e mais Brasil, como é que fica? Vou terminar o programa fazendo uma observação a um post da SECOM. A SECOM publicou um post nas suas redes sociais, um antivacina, né, que foi uma coisa escabrosa. E daí publicaram, acho que tentaram justificar, o seguinte, vejam vocês. Pesquisas revelam que cerca de 90% dos brasileiros tomará vacina contra a Covid-19. Alguém aí na SECOM, alguém que seja do governo, que esteja assistindo o programa, apaga esse post, porque a concordância foi para o beleléu, minha gente. Pesquisas revelam que cerca de 90% dos brasileiros tomarão vacina, não tomará vacina. Teve até um pessoal dizendo, não, tem que concordar, aqui tanto faz como tanto fez. Coisa nenhuma, tem que concordar com o número. Essa é a regra do português. Tem que concordar com o número, para isso que serve o particípio. Particípio. Já não basta ser anti-vacina, é anti-concordância? Então, deletem o post. E depois ainda continua, né? Continua. Assim, o governo federal estabeleceu parcerias e investirá pesado pela vacina. Aí, eu não entendi essa parte. Porém, o Brasil é uma democracia, o governo é liberal e seu presidente não é um tirano. Tá, porém, significa que a primeira parte do que foi postado, de alguma maneira, significaria que o presidente não é liberal e que ele é um tirano. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que o dedo do pé tem a ver com o fio de cabelo? Nada. Então é um post confuso, errado e que denota analfabetismo para um órgão de publicidade, que, aliás, investiu numa campanha irresponsável, diria até mesmo criminosa, de fazer militância antivacina.
pegando a frase do presidente, uma frase que também foi absolutamente inadequada, transformando ela num slogan e que, obviamente, vai estimular muita gente a fazer o mesmo. Porque é aquela história, o presidente tem uma força política muito grande, ele tem uma capacidade de convencimento através da sua palavra que é impressionante, e se ele diz que amanhã é bonito a pessoa sair usando uma cueca na cabeça, 10% da população é capaz de fazer isso. Então nós temos que prestar atenção nas falas do presidente e cobrá-lo. Cobrá-lo pelo teor das suas falas, porque ele tem a responsabilidade. E a SECOM tem que se balizar, nós falamos muito de lei aqui, a SECOM tem que se balizar pelo que está na lei. E na minha avaliação, essas postagens aqui, anti-vacina, elas contrariam o princípio da administração pública. Boa noite e até amanhã. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.